A manhã seguinte chegou silenciosamente, com a suave luz cinzenta infiltrando-se pela janela de Amélia, lançando ondas pálidas pelo chão de madeira desgastado. Ela não havia dormido. Seus olhos vermelhos e secos de uma noite gasta pensando, orando, questionando. Suas mãos tremiam um pouco enquanto dobrava a mesma camisa 2 vezes, não porque precisasse ser dobrada, mas porque ela precisava de algo para fazer. O peso das palavras de Ethan persistia como névoa, espessa e lenta para se dissipar. Ela havia repetido o momento várias vezes. O tom em sua voz, a quietude em seus olhos, o desespero silencioso em seu pedido. Não era luxúria, não era poder. Era um homem se afogando, estendendo a mão com seu último fôlego. Lá embaixo, a casa se movia em silêncio. Os funcionários haviam recebido a manhã de folga, e Ethan não havia emergido de seu escritório. Amélia desceu a escadaria devagar, seu coração batendo mais alto a cada passo. Ela pausou diante de sua porta, sua mão pairando sobre a maçaneta. Então ela recuou. Ainda não. Seus pensamentos não estavam claros, seus sentimentos não estavam resolvidos. Ela precisava de espaço. Mas mais que isso, ela precisava de compreensão. Ela passou pelo escritório, saiu pelas portas de vidro e entrou no pequeno jardim escondido atrás da propriedade. Não era muito, apenas alguns canteiros de flores e um banco de pedra, mas sempre havia sido seu lugar silencioso, a única parte da mansão que parecia sua. Ela se sentou e olhou fixamente para as hortênsias, suas pétalas pesadas de orvalho, e se permitiu respirar. Ethan observou do segundo andar, sua mão pressionada levemente contra o painel da janela. Ele não se moveu, não gritou. Ele havia feito seu pedido, e agora tinha que esperar. Ele nunca havia sido bom em esperar. Toda a sua vida havia sido construída sobre ação, sobre estratégia, sobre assumir controle. Mas agora a única coisa que ele mais desejava estava completamente fora de suas mãos. Ele se virou e voltou para sua mesa, ignorando o laptop fechado, o telefone silencioso, os arquivos intocados. Nada disso importava agora. Por volta do meio-dia, Amélia retornou para dentro, seu cabelo úmido da brisa do jardim. Ela continuou suas tarefas com precisão silenciosa, espanando prateleiras, limpando superfícies, evitando o escritório. Seus dedos se moviam automaticamente, mas sua mente permanecia emaranhada. Não era mais sobre medo, era sobre significado. Se ela desse a ele o que ele desejava, o que isso faria dela? Era misericórdia ou sacrifício? Bondade ou rendição? A única coisa que ela sabia era que esta escolha, uma vez feita, não poderia ser desfeita. Naquela noite, depois que o jantar havia sido limpo e a casa havia se desvanecido em sua calma usual, Amélia ficou mais uma vez diante do escritório de Ethan. Desta vez ela não hesitou. Ela abriu a porta e entrou. Ele olhou de sua cadeira, surpreso, mas composto. Ela não se sentou, não sorriu. Ela simplesmente falou, sua voz quieta, mas firme. Eu vou fazer isso. Não por dinheiro, não por pena, mas porque talvez, apenas talvez, eu entenda o que significa deixar este mundo sem nunca ter verdadeiramente tocado algo que perdura. Ethan se levantou devagar, sua expressão ilegível, suas mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Ele respirou. Tem certeza? Perguntou ele, sua voz a pouco acima de um sussurro. Ela acenou, seus olhos presos nos dele. Não sei o que o amanhã traz. Não sei como me sentirei depois, mas sei que não posso me afastar de você. Não agora. Não houve cerimônia, nenhum grande gesto. Apenas duas pessoas de pé no espaço silencioso entre medo e coragem. Ele estendeu a mão suavemente, afastando um fio de cabelo de seu rosto. Ela não recuou. Sua respiração falhou, mas ela não deu um passo para trás. Devagar, ele se inclinou, pressionando sua testa contra a dela, deixando o silêncio dizer o que as palavras não conseguiam. Quando ele a beijou, não foi urgente ou faminto. Foi irreverente, como uma oração sussurrada no escuro.
Mais tarde, no brilho suave de seu quarto, Amélia ficou diante do espelho, envolvida em um roupão de algodão. Seus dedos tremiam enquanto desamarrava o cinto, deixando-o cair no chão. Ethan observava com admiração, não desejo, como se testemunhando algo sagrado. Ela subiu na cama e se deitou ao lado dele, suas mãos encontrando as dele, seus dedos se entrelaçando. Ele beijou-a novamente, mais devagar desta vez, e sussurrou seu nome como se carregasse mais peso que qualquer nome que ele havia falado. Seus corpos se moveram com cuidado, cada toque uma pergunta, cada respiração uma resposta. Havia constrangimento, sim, e hesitação, mas também um tipo de confiança que nenhum dos dois havia esperado. Quando se tornou demais, quando ela ofegou ou tremeu, ele parou e esperou, seus olhos procurando os dele por permissão para continuar. Eu tenho você, sussurrou ele mais de uma vez, seus lábios tocando sua atenção. Ela acenou através das lágrimas, deixando ir tudo o que havia temido, tudo o que havia duvidado, e deu a ele o único presente que lhe restava. Depois eles ficaram emaranhados sob os lençóis, o quarto preenchido com nada além do som da respiração e do zumbido baixo da cidade lá fora. Ela descansou a cabeça em seu peito, ouvindo o ritmo irregular de seu coração. Ele acariciou seu cabelo, sua outra mão descansando protetoramente sobre os seus dedos. Obrigado, Amélia, ele disse por fim. Ela não respondeu, mas seu silêncio foi suficiente. Nos dias que se seguiram, algo sutil mudou entre eles. Ela lhe trouxe chá sem ser solicitada. Ele perguntou sobre sua infância, sobre sua música favorita, seu livro favorito, seus sonhos. Eles sorriram uma vez, verdadeiramente sorriram, quando ele tentou cozinhar café da manhã e quase colocou o forno em chamas. Não era amor. Ainda não. Talvez nunca. Mas era algo suave, algo frágil, algo real. Então veio a noite em que ele desabou novamente, desta vez no corredor, a apenas passos de seu quarto. Ela gritou por ajuda e ele foi levado às pressas de volta ao hospital. O médico disse que era uma complicação esperada neste estágio. Mas Amélia não saiu de seu lado. Ela segurou sua mão enquanto ele dormia, sussurrou histórias para ele, pressionou sua testa contra a dele e silenciosamente implorou por mais um dia. De volta em casa, sozinha em seu quarto, ela fixou no calendário. Algo não estava certo. Suas mãos tremeram enquanto refazia os cálculos. 2 semanas de atraso. Náusea pela manhã, a repentina sensibilidade aos odores. Ela correu para a farmácia na chuva, comprou o teste, esperou em silêncio, então observou as 2 linhas rosa aparecerem com uma clareza que roubou sua respiração. Uma criança. A criança dele. Amélia afundou no chão, pressionando a palma contra seu estômago. Você está aqui. Você é real. Você é dele. E naquele momento, ela compreendeu. Ela não havia apenas dado algo a um homem moribundo. Ela havia recebido algo em retorno. Vida, esperança. Um pedaço de Ethan Carter que viveria muito depois. As máquinas ficaram silenciosas. O céu sobre Manhattan era um estiramento infinito de cinza quando Amélia saiu do hospital, seu casaco envolvido firmemente ao redor do corpo, enquanto as primeiras gotas de chuva de inverno beijaram suas bochechas. O mundo se movia ao seu redor em sua velocidade usual, mas seus passos pareciam estranhamente lentos, como se cada um tivesse que ser negociado com o peso do que ela agora carregava. O teste de gravidez havia confirmado o que seu coração já sabia, e ainda assim ela não havia contado a ninguém, nem mesmo a Ethan. Seu corpo havia começado a mudar de maneiras silenciosas, mudanças sutis que sussurravam de nova vida crescendo dentro dela. Mas não havia tempo para abraçar a alegria, porque a doença de Ethan estava piorando a cada dia que passava. Dentro de sua suíte hospitalar privada, as máquinas apitavam suavemente, um monitor estável, mas não mais confortante. Ethan jazia fraco, mais pálido do que ela jamais o havia visto. Sua voz outrora confiante, reduzido a um sussurro que apenas ela parecia conseguir ouvir claramente.
Ele sorriu quando ela entrou, sempre, como se sua presença empurrasse as sombras que se agarravam aos cantos do quarto. Uma manhã, ela se sentou ao lado dele, sua mão na dele, e pela primeira vez, ela viu o medo nos olhos dele. Não da morte em si, mas de partir sem saber se ela estaria segura, se a criança deles seria algum dia reconhecida. Ele havia pedido para que ela abrisse a jarada do lado da cama. Dentro havia um envelope lacrado e uma pequena caixa de veludo. É tudo que posso dar agora, ele havia dito, sua voz seca e fraca. Dentro do envelope havia um testamento autenticado em cartório com o seu nome cuidadosamente escrito ao lado de uma linha que dizia guardião primário, e a criança referida como herdeiro, sem nome ainda totalmente reconhecido. Ela beijou sua testa, sussurrou uma promessa através das lágrimas de que protegeria o bebê, de que lutaria para que o nome Carter nunca fosse apagado. Naquela noite, Ethan escorregou para a inconsciência e, ao amanhecer, ele se foi. Sem palavras finais, sem último brefo compartilhado. Apenas a partida silenciosa de um homem que havia construído impérios, mas morreu com apenas uma pessoa para lamentá-lo. O funeral foi privado, fortemente guardado por equipes legais e executivos da empresa que já haviam começado a transição de poder, substituindo seu nome em portas e documentos. Ela ficou sozinha na parte de trás da cerimônia, suas mãos descansando protetoriamente sobre o seu estômago, seus olhos presos ao caixote fechado. Nenhum dos membros da família falou com ela, nem um agradecimento. Ela era invisível para eles. Uma empregada doméstica, um rumor, uma inconveniência. Mas dentro dela, ela carregava a verdade que eles não faziam ideia que existia. Após o enterro, ela retornou à mansão, agora fria e meio vazia. Muitos dos funcionários haviam sido demitidos. O conselho já havia reivindicado o escritório de Ethan e limpado os pertences pessoais. Ela foi informada que tinha 2 semanas para desocupar, seu emprego formalmente encerrado. Ela arrumou lentamente, cuidadosamente, dobrando as camisas de Ethan, aquelas que havia lavado centenas de vezes, o aroma da colônia dele ainda persistindo fracamente no tecido. Foi durante esse caos que uma letra veio, entregue em mãos. O envelope estava estampado com o nome que ela havia ouvido de passagem: Sr. Ricardo Junco, antigo sócio de negócios e mentor de Ethan, um homem que uma vez foi rumorado ter sido empurrado para fora da Carter Systems durante uma reestruturação turbulenta. A carta era simples, educada e direta. Gostaria de falar com você sobre Ethan e sobre você. Na tarde seguinte, ela se encontrou em um café silencioso, seu casaco fechado alto e seus nervos em carne viva. Sr. Junco chegou precisamente na hora, alto e de cabelos prateados, com a energia calma de alguém acostumado a ler pessoas antes que elas falassem. Ele a cumprimentou gentilmente, sem nenhuma das suspeitas ou arrogância que ela havia esperado. Eles falaram cautelosamente no início sobre Ethan, sobre seus meses finais, depois sobre a criança. Ela esperava julgamento, talvez até descrença, mas em vez disso encontrou algo diferente em seu olhar: reconhecimento. Ethan falou de você, Sr. Junco disse, muitas vezes, e não como uma serva. Ele disse que você era a única pessoa real restante em sua vida. A garganta de Amélia se apertou. Ela queria acreditar nisso, mas ouvi-lo em voz alta fez a dor se aguçar. Sr. Junco alcançou seu casaco e retirou um segundo envelope. Ethan deixou isso comigo meses atrás com instruções de que fosse entregue apenas se você estivesse carregando a criança dele. Dentro havia um acordo de confiança, um plano que Ethan havia elaborado silenciosamente, delineando uma herança modesta, direitos de tutela e um fundo privado para apoiar tanto mãe quanto criança. As mãos de Amélia tremeram enquanto ela lia, sobrecarregada, não pelo dinheiro, mas pela previsão. Ainda assim, Sr. Junco não havia terminado. Ele explicou que a morte de Ethan havia desencadeado uma batalha jurídica. Os membros restantes do conselho estavam contestando partes do testamento, buscando anular qualquer coisa que não fosse publicamente documentada. Amélia não era mencionada em nenhuma comunicação formal, e a criança ainda não nascida seria o centro de uma tempestade que já estava se formando. Quero ajudá-la, Sr. Junco disse silenciosamente. Não porque devo algo a Ethan,
mas porque acredito que você não deveria enfrentar isso sozinha. Sua oferta era genuína, uma equipe jurídica, recursos e, mais que isso, sua presença no tribunal para verificar as intenções de Ethan. Ela o olhou por um longo tempo, insegura do que dizer, insegura de como confiar em alguém novamente. Mas algo em seu tom a fez acreditar, e então ela acenou, apenas uma vez. Semanas passaram. Sua barriga cresceu, lentamente visível agora sob o tecido macio de seus vestidos. Suas manhãs ainda eram preenchidas com náusea e fadiga, mas ela persistiu. Sr. Junco ligava regularmente, atualizando sobre processos jurídicos, coletando documentos, coordenando reuniões com advogados que falavam em termos que ela mal entendia, mas tentava muito seguir. Ele também visitava, nem sempre por razões jurídicas. Às vezes ele apenas se sentava com ela, trazia pão fresco de uma padaria, perguntava como ela estava dormindo, se o bebê já chutava. Começou simples, uma conversa aqui, um sorriso ali. Ele nunca cruzou uma linha, nunca insinuou algo mais, mas sua bondade era constante, e em seu mundo de luto e mudança, constante era algo que ela havia quase esquecido como aceitar. Uma noite, após uma reunião particularmente longa com advogados, ela adormeceu no sofá de sua casa. Quando acordou, um cobertor havia sido colocado sobre ela e ele havia ido embora, uma nota descansando na mesa. Durma bem, Amélia. Você não tem que fazer tudo sozinha. Pela primeira vez em semanas, ela sorriu. Não porque estava apaixonada, ainda não, mas porque alguém havia visto ela não como um fardo, não como um caso, mas como uma mulher ainda de pé na tempestade, ainda resistindo. O tribunal se erguia alto e silencioso contra o céu matinal, seus pilares de pedra lançando longas sombras pelo degraus de mármore enquanto Amélia ficava silenciosamente na entrada. Uma mão descansando levemente sobre a curva de sua barriga, a outra segurando o arquivo de documentos que Sr. Junco havia ajudado a preparar. Dentro o ar estava parado e frio, as paredes ecoando com passos e murmúrios distantes, mas nada disso a alcançava tão claramente quanto o bater de seu coração. Firme, mas incerto, ela havia se vestido cuidadosamente naquela manhã, um vestido azul marinho suave que a cobria modestamente, seu cabelo preso para trás. Não fingimento, apenas verdade e determinação escritas em seu rosto. Sr. Junco ficou ao lado dela, calmo e composto em um terno carvão, sua presença uma âncora silenciosa em uma tempestade que ela não tinha mais certeza de que poderia enfrentar sozinha. A sala de audiência era menor do que ela esperava, mais íntima, mas a tensão dentro dela parecia pesada, pressionando como um peso em seu peito. Do outro lado sentavam 2 advogados representando o conselho de curadores da Carter, polidos e severos, olhos afiados com estratégia, e atrás deles os olhares frios da família estendida de Ethan, nenhum dos quais jamais a havia conhecido, mas todos pareciam convencidos de que ela nada mais era que uma complicação a ser apagada. A juíza, uma mulher na casa dos 60 com óculos de armação prateada e um olhar que via através de teatralidades, chamou a sessão à ordem. E assim, a batalha começou. Seus argumentos vieram rapidamente, com linguagem jurídica e evidências impressas afirmando que não existia casamento formal, que Amélia nunca foi publicamente reconhecida, que sua criança não tinha posição jurídica sem confirmação de DNA e registro oficial. Amélia sentou imóvel enquanto suas palavras a pintavam como uma estranha, uma mentirosa, uma mulher que havia ultrapassado os limites de seu lugar. Mas dentro dela, algo permaneceu firme. Ela pensou nas mãos de Ethan que haviam segurado as dela naquela noite no hospital, como ele havia sussurrado promessas não para si mesmo, mas para a vida crescendo dentro dela. Quando foi a vez de seu advogado, ele se levantou com confiança calma, falando não com fogo, mas com clareza inabalável. Ele apresentou a linha do tempo do emprego de Amélia, a correspondência pessoal, o envelope da gaveta do hospital e, finalmente, o teste de paternidade assinado e verificado confirmando Ethan Carter como o pai biológico da criança que ela agora carregava. Ele falou de intenção, de mensagens gravadas, memorandos que Ethan havia feito em suas últimas semanas, nomeando Amélia e a criança não nascida como sua única família. Então, para a surpresa de todos, Sr. Junco pediu para falar. Ele tomou posição sem hesitação, sua voz firme e deliberada enquanto contava ao tribunal sobre as conversas finais de Ethan, sobre as mudanças que ele havia feito em privado, sobre o homem que Ethan se tornou naqueles meses finais. Ele falou não de negócios corporativos ou táticas de sala de reunião,
mas de um homem morrendo buscando redenção através de um ato de esperança. Eu testemunhei essa esperança, ele disse simplesmente, e vou defendê-la porque ela era real. O tribunal ficou silencioso. Até os curadores se moveram incomodamente, a narrativa começando a rachar. Finalmente foi a vez de Amélia. Ela se levantou devagar, a força silenciosa em seu passo mais poderosa que qualquer testemunho que ela poderia ter preparado. Não vim aqui para reivindicar fortuna, ela disse, sua voz calma, mas grossa de emoção. Vim aqui para que minha criança possa saber de onde veio. Carregar o nome de seu pai com orgulho, não segredo. Eu amei Ethan não pelo que ele controlava, mas pelo homem que ele se tornou quando tudo ao mais foi despojado. Esse homem me pediu para carregar um pedaço dele adiante, e eu disse sim. Não porque era fácil, mas porque acreditei no que esse pedaço dele poderia significar. Ela pausou, depois acrescentou: se devo criar esta criança sozinha, eu o farei, mas não deixarei o mundo apagar ele ou seu pai. A juíza ouviu cuidadosamente. Olhos ilegíveis. Papéis foram embaralhados. Leis citadas. Minutos passaram como horas, mas eventualmente a decisão veio. Este tribunal reconhece a criança carregada por Amélia Morgan como herdeiro biológico e legal de Ethan Carter, e uma confiança deve ser reinstaurada conforme o testamento privado e intenção verificada do Sr. Carter. Um suspiro preencheu a sala. Não de Amélia, que permaneceu parada, olhos fechados, lábios separados em agradecimento silencioso, mas do conselho, que percebeu que havia perdido não apenas um caso, mas o controle. Do lado de fora, repórteres fervilhavam como abelhas, microfones erguidos, flashes explodindo, mas Sr. Junco a protegeu suavemente com uma mão e sussurrou firmemente: nenhuma declaração hoje. Ela acenou e o seguiu para o carro esperando, seu coração batendo não de ferro, mas da repentina e inegável verdade. Ela havia conseguido. Havia protegido o futuro de sua criança não por enganação, não por manipulação, mas pela verdade e graça. Nos meses que se seguiram, a confiança foi estabelecida formalmente. Seu nome entrou em documentos que uma vez teriam a recusado, e devagar a vida começou a respirar novamente. Ela se mudou para uma casa menor perto do rio Hudson, silenciosa e iluminada pelo sol com um berçário. Ela mesma pintou em verdes e brancos suaves, cada pincelada preenchida com esperança. O Sr. Junco visitava frequentemente, às vezes com mantimentos, às vezes apenas para conversar, e às vezes para sentar ao lado dela na varanda dos fundos, observando a luz mudar sobre a água. Sua conexão, uma vez puramente forjada em obrigação e lealdade, começou a se transformar em algo mais gentil. Ele notou como ela prendia o cabelo atrás da orelha quando lia, como cantarolava suavemente enquanto dobrava roupas de bebê. Ela notou como sua voz sempre se suavizava quando falava com ela, como ele nunca olhava para o telefone quando ela estava conversando. Uma noite, quando o verão sussurrava seu caminho através das árvores, ele lhe trouxe um buquê de girassóis, desajeitadamente amarrado com bardante, e simplesmente disse: para brilhar, caso hoje tenha sido difícil. Ela sorriu mais amplamente do que havia feito em meses e se permitiu imaginar se talvez ela não tivesse que ficar sozinha. O bebê veio em uma manhã quente de julho, um menino com cabelo escuro e olhos sérios. Amélia o segurou contra o peito, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas enquanto sussurrava: você está aqui. Você está seguro. Você é amado. O Sr. Junco esperou do lado de fora, caminhando suavemente, e quando ela o chamou para dentro, ele entrou silenciosamente e então congelou, sua respiração falhando na visão. Ela ofereceu o bebê para ele, suas mãos firmes, seu sorriso suave. Conheça Ethan James, ela disse, e ele tomou a criança em seus braços com reverência, sussurrando: bem-vindo ao mundo, pequeno. Semanas se passaram e o ritmo silencioso da maternidade se envolveu ao redor dela como uma canção familiar. Uma tarde, enquanto observava Sr. Junco balançar o bebê suavemente em seu joelho, ela alcançou a mesa e pegou sua mão. Obrigado, Ricardo, por não ter ido embora. Ele olhou para ela, olhos brilhantes, então disse suavemente: eu nunca poderia. Ela se inclinou, seus lábios tocando sua bochecha, então descansando ali, e pela primeira vez ela se permitiu imaginar uma nova história, não escrita em luto, mas em cura. O outono chegou silenciosamente ao interior do estado de Nova York, pintando as árvores em tons de âmbar e fogo enquanto as folhas dançavam pelos caminhos como sussurros esquecidos.
e o vento cresceu mais nítido a cada manhã, serpenteando seu frio pelos quartos aconchegantes da casa de Amélia. O bebê Ethan havia começado a rir agora, aquele som borbulhante e alegre que suavizava cada borda de seu dia. E Ricardo frequentemente passava as tardes, às vezes com torta de maçã, às vezes nada mais que sua presença calorosa e a paciência de um homem que havia parado de correr pela vida. Juntos eles encontraram conforto na rotina, um ritmo construído não sobre declarações, mas sobre entendimento silencioso, sobre olhares compartilhados pela mesa da cozinha e pequenos gestos que lentamente costuraram algo suave entre eles. Ainda assim, sob a paz de seu novo começo, uma questão havia começado a crescer silenciosamente dentro de Amélia. Não sobre amor, não sobre maternidade, mas sobre a sombra que ainda seguia seu nome, o legado de um homem que havia lhe dado tudo, mas nunca teve a chance de criar seu filho. Uma noite, quando o crepúsculo se instalou no céu e o pequeno Ethan dormia em seus braços, ela se sentou na varanda com Ricardo e fez uma pergunta que nunca havia ousado falar em voz alta. Você acha que Ethan teria querido que eu seguisse em frente? Que amasse outra pessoa? Ricardo, sempre pensativo, pirou seu olhar para o horizonte e respondeu com uma suavidade que a surpreendeu. Acho que ele queria que você vivesse, que encontrasse alegria novamente, não apenas sobrevivesse. E acho que se ele a visse agora, ficaria orgulhosa de como ferozmente você fez os dois. Seu coração doeu naquelas palavras, na permissão que elas carregavam, porque parte dela estava esperando ouvir isso de alguém, saber que seguir em frente não era traição, mas tributo. Conforme as semanas passaram, sua ligação se aprofundou de maneiras pequenas. Ricardo começou a se juntar a ela nas manhãs de domingo no parque local, empurrando o carrinho de bebê enquanto ela tomava café. E às vezes, quando o bebê Ethan adormecia cedo, ele ficava até tarde, contando histórias de seu passado, contos de cidades que uma vez conquistou e parceiros em que uma vez confiou, incluindo o próprio Ethan. Através dessas histórias, Amélia aprendeu que sua amizade havia sido mais que profissional, construída sobre lealdade e visão, até que a traição corporativa os separou. Ainda assim, Ricardo falava sem amargura, apenas reflexão, como se o tempo tivesse suavizado as bordas mais afiadas de sua memória. Então, uma manhã, tudo mudou. Uma carta chegou carregando o selo de uma firma de advocacia de Nova York, endereçada a Amélia com marcações urgentes. Dentro havia uma intimação, não dos curadores Carter, mas do primo distante de Ethan, um homem que nem ela nem Ricardo haviam esperado que reaparecesse. A carta reivindicava um desafio legal contra a confiança, citando uma cláusula sobre paternidade que, se não fosse reforçada com resultados atualizados de DNA da criança, poderia anular partes do acordo de herança. A expressão de Ricardo se ensombreceu enquanto ele lia. Isso não é sobre verdade, ele disse. É sobre poder e inveja, e o tipo de família que só aparece quando há algo para tomar. Amélia sentiu seu peito se apertar. O tribunal já havia decidido, a confiança havia sido formalizada, mas este novo desafio significava outra batalha, outro tribunal, outro momento em que a legitimidade de seu filho seria questionada em público. Pior, significava enfrentar uma nova rodada de sussurros e especulação, não apenas de estranhos, mas de sua comunidade, de pessoas que sorriam nos corredores do supermercado, mas sempre mantinham um olho no passado que ela havia tentado deixar para trás. Ela passou aquela noite caminhando, balançando seu filho para a frente e para trás enquanto seus olhos sonolentos piscavam para ela, inconsciente da tempestade se formando mais uma vez. Ricardo ligou tarde, oferecendo-se para dirigir até lá, mas ela recusou, dizendo que precisava de tempo. O que ela realmente precisava era clareza. Não apenas sobre o caso, mas sobre ele, sobre o que eles estavam se tornando. No dia seguinte, ela visitou o túmulo de Ethan, algo que não havia feito em meses. Ela ficou em silêncio, sua mão descansando na pedra, seu filho envolvido firmemente contra o seu peito, e falou suavemente. Sinto sua falta, Ethan. Gostaria que você pudesse vê-lo. Ele tem seus olhos, sua carranca teimosa.
Mas acho que você já sabia disso. Ela fez uma pausa, o vento pegando as pontas de seu lenço. Acho que estou me apaixonando por ele. Por Ricardo, quero dizer. E não sei se isso está certo ou errado, mas queria que você soubesse. Nunca vou te esquecer, mas também preciso continuar vivendo. E talvez o amor não seja para ser um único capítulo. Talvez seja o livro inteiro. Enquanto caminhava de volta para seu carro, um senso de paz se instalou sobre ela. Ela não podia controlar o que outros acreditavam. Não podia desfazer as perdas que havia suportado, mas podia escolher o que carregar adiante e o que deixar para trás. Ricardo estava esperando na varanda da frente quando ela retornou, um olhar de preocupação gravado em seu rosto. Ela não esperou que ele falasse. Ela se aproximou e o beijou. Não urgentemente, não com medo, mas com certeza silenciosa. Suas mãos encontraram as dela, seus dedos se entrelaçando naturalmente, e naquele momento, algo mudou. Permanentemente. As semanas seguintes se moveram rapidamente. Ricardo assumiu o controle da preparação legal, coordenando com a mesma equipe que havia ajudado antes. Amélia permaneceu calma, focada, não mais a mulher que uma vez havia temido sua própria sombra, mas uma mãe que agora conhecia seu valor e o valor da história que estava protegendo. No último dia do julgamento, o tribunal estava tenso, cheio de representantes, mídia e até alguns dos curadores, mais uma vez observando para ver se Amélia cairia. Mas ela não caiu. Com seu filho em seus braços e Ricardo a seu lado, ela apresentou os novos resultados de DNA, inquestionáveis e absolutos. A juíza, a mesma mulher que havia decidido meses antes, se recostou em sua cadeira e disse: "Este tribunal não vê razão para reabrir um assunto resolvido. A criança permanece como herdeiro reconhecido e a confiança permanece firme." Do lado de fora, Ricardo se virou para ela com um sorriso lento. "São 2 vezes agora que você encarou gigantes e não piscou." Amélia sorriu, o som leve e completo, seus olhos brilhando com algo novo. "Não fiz isso sozinha," ela disse. O sol da manhã filtrou pelas cortinas puras do quarto, lançando linhas douradas pelo lençol macio. Enquanto Amélia se mexia silenciosamente, o calor do pequeno Ethan rolado ao seu lado e o ritmo constante da respiração de Ricardo logo atrás dela, tudo parecia quieto, mas completo, como se o mundo inteiro estivesse pausando para honrar este último momento de paz antes que o próximo capítulo começasse. Haviam-se passado 6 meses que ela disse sim à sua proposta não dita. 6 meses que ela parou de sobreviver e começou a viver plenamente. E agora, enquanto se preparavam para um pequeno casamento intimamente no quintal sob a magnólia, não havia nada grandioso ou alto a respeito disso. Apenas alegria honesta compartilhada entre aqueles que haviam ficado, aqueles que realmente importavam. E quando foram pronunciados marido e mulher, o aplauso que ecluiu soou como trovão, rolando através de anos de silêncio, cada mão batendo uma liberação de algo a longo contido. Conforme o sol mergulhou mais baixo e o céu se tornou dourado, Amélia puxou seu filho para o colo, segurando-o perto enquanto ele descansava a cabeça contra o seu peito. Seus olhos se elevaram para o horizonte, o passado não mais uma corrente, mas uma fundação sob ela. O futuro, não mais um ponto de interrogação, mas um caminho aberto. E pela primeira vez na vida, ela se sentiu completamente livre. Não porque a vida havia poupado da dor, mas porque ela havia aprendido a transformar dor em algo bonito. Sua história não é perfeita. Nenhuma história jamais é. Mas era real e era delas, nascida de perda e moldada por amor e carregada adiante por escolha. O amor nem sempre chega da maneira que esperamos, mas quando é real, quando é merecido e escolhido e cuidado, constrói algo eterno. E nessa verdade, Amélia havia encontrado seu para sempre. Chamada para a inscrição,
Se você gostou desta história emocionante, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de todas as nossas novas histórias. Compartilhe com seus amigos e familiares. Todos merecem uma boa história de amor e superação. Temos muito mais conteúdo incrível esperando por você. Seu apoio faz toda a diferença para o nosso trabalho. Se inscreva agora mesmo! As luzes no grande salão de conferências de tecnologia de São Francisco brilhavam contra os imponentes painéis de vidro, capturando o acabamento dourado do terno sob medida de Ethan Carter enquanto ele subia ao pódio. Centenas de olhos seguiam cada movimento seu. Repórteres preparados, câmeras rolando, todos esperando que o visionário bilionário revelasse o futuro da Carter Systems. Ele tinha feito isso centenas de vezes antes, controlado cada palco, dominado cada sala. Mas, desta vez, algo estava errado. Sua voz, geralmente afiada e imponente, vacilou no meio de uma frase. Uma mão instintivamente alcançou seu peito. Sua testa se franziu, sua postura se desequilibrou. E, então, sem mais uma palavra, ele desabou diante do mundo. O caos eclodiu instantaneamente. Gritos preencheram o salão. Assistentes gritaram por ajuda. Paramédicos empurraram através da multidão com urgência, enquanto sirenes distantes começaram a lamentar. Em minutos, Ethan estava sendo levado para fora, inconsciente, cercado por pânico e descrença. A sala do hospital onde ele acordou era estéril e silenciosa, com apenas o suave ritmo das máquinas quebrando a quietude. Ele piscou devagar, lutando para se ajustar às luzes frias do teto. Seu corpo doía, sua boca estava seca, e o peso no seu peito parecia mais pesado que qualquer coisa que ele já tinha carregado. Um médico entrou com uma prancheta e uma expressão cuidadosa. Suas palavras foram claras, clínicas e finais. Câncer pancreático em estágio 4. Sem cura. 6 meses, no máximo. Ethan não falou. Ele simplesmente olhou fixamente à frente, como se tentasse mentalmente rejeitar o que seu corpo já havia aceitado. Quando o médico saiu, ele permaneceu imóvel, as palavras circulando como abutres em sua cabeça. 6 meses, era tudo. Ele tinha construído um império tecnológico, revolucionado a segurança digital, derrotado concorrentes, sobrevivido a processos e aquisições hostis, mas nada disso significava coisa alguma agora. Ele não tinha esposa, não tinha filhos. Seus pais tinham morrido anos atrás, e seu único irmão, um advogado de Manhattan, não falava com ele desde uma queda de negócios cerca de uma década atrás. Ele tinha tudo, e agora não tinha ninguém. De volta à sua cobertura em Manhattan, o piso de mármore ecoou sobre seus pés enquanto ele entrou, afrouxou a gravata e a jogou na cadeira mais próxima. Tudo brilhava. O corrimão de vidro, os balconês de granito, o mobiliário italiano personalizado, mas parecia vazio. A governanta o cumprimentou suavemente, sua voz cautelosa. "Bem-vindo de volta, senhor." Ele acenou, oferecendo nenhuma explicação. Ethan passou pela sala de estar para seu escritório e se sentou olhando pro nada. O silêncio era insuportável, alto em seu vazio. Horas se passaram, o pôr do sol se derretendo na noite. Finalmente, ele se levantou e saiu do escritório, seus passos lentos, incertos, até encontrá-la no corredor, arrumando flores frescas. Amélia, a empregada doméstica, 23 anos, quieta, gentil, sempre presente, mas nunca intrusiva. Ela olhou para ele, assustado por sua presença repentina. "Senhor, está tudo bem?" Ela perguntou suavemente. Ele não respondeu imediatamente. Apenas olhou para ela. Realmente viu-a como se a visse pela primeira vez. Havia algo sobre o modo como ela se comportava. Calma, mas não fria. Inocente, mas não ingênua. "Você tem trabalhado aqui há 3 anos, certo?" Ela acenou. "Sim, senhor." "Desde os 20? "Sim. Antes disso, limpava escritórios no centro da cidade, cuidava da minha avó." Ela disse silenciosamente. Ele acenou, então gesticulou para ela segui-lo para o escritório. Ela hesitou,
confusa, mas obedeceu. Ele se sentou, olhos fixos no chão, voz baixa. Os médicos me deram 6 meses, sem tratamento, sem remédio milagroso, apenas tempo. A respiração de Amélia falhou, seus olhos se arregalaram. Sinto muito, senhor, ela disse pouco acima de um sussurro. Ethan olhou para ela. Eu não quero morrer e ser esquecido, Amélia. Eu quero deixar algo para trás, algo vivo. Ela inclinou a cabeça lentamente, insegura de onde isso estava levando. Eu quero uma criança. As palavras pousaram entre eles, quietas, mas poderosas. Ela olhou fixamente, atordoada, não se movendo, não respirando. Eu quero que você carregue minha criança. Suas lábios se separaram em descrença. Senhor, eu nunca estive com ninguém antes. Ela gaguejou, sua voz cremando sobre o peso de seu pedido. Ele acenou lentamente. Eu sei. O silêncio se estendeu entre eles. Suas mãos tremiam. Sempre pensei que quando me entregasse, seria por amor. Ela sussurrou. O olhar de Ethan se suavizou. Não estou pedindo por amor. Estou pedindo por confiança e a chance de deixar uma parte de mim neste mundo. Amélia recuou, sua mente correndo, seu coração batendo. Isso não é algo que eu possa decidir agora, ela disse. Claro que não, respondeu ele. Tome seu tempo. Ela virou-se e saiu da sala, caminhando rapidamente pelo corredor, mal percebendo como seus joelhos tremiam a cada passo que ela dava. Em seu pequeno quarto lá em cima, ela se sentou na borda de sua cama, agarrando um travesseiro contra o peito, olhos ardendo com questões não ditas. Como ela poderia sequer considerar isso? E então algo em sua voz, no modo como ele olhou para ela, não com fome, mas com pesar, tornou difícil ignorar. Ele não estava tentando usá-la. Ele estava pedindo um último ato de caridade. Lá embaixo, Ethan permaneceu em sua cadeira, ainda olhando fixo para a porta atrás da qual ela havia desaparecido. Seu coração, já frágil, parecia mais pesado que nunca. A casa que uma vez o fez sentir intocável, agora parecia um túmulo. Ele fechou os olhos e sussurrou no silêncio. Por favor, diga sim, Amélia. Apenas uma noite. Um pedaço de mim deixado neste mundo. Algo para me sobreviver. Lá em cima, Amélia enxugou lágrimas silenciosas. As paredes ao seu redor parecendo muito finas para conter a dor lá dentro. Ela cresceu sem nada. Perdeu todos. Trabalhou por cada dólar. Mas nada a havia preparado para isso. Nem a solidão em sua voz, nem a crueza em seus olhos, e nem a estranha verdade crescendo em seu peito. A verdade de que, em algum lugar no meio desse pedido impossível, seu coração também estava se partindo.